Eu cansei de me diminuir para poder caber em lugares que não são mais meus, que não me pertencem, que eu não me encaixo. Se você já passou por essa situação, você se vê em lugares, né, que você não se encaixa, você às vezes percebe que está tentando se diminuir para poder caber em algum lugar, para poder ser aceita pelo seu pai, pela sua mãe, ou às vezes por amigos, né, familiares, enfim, pessoas que te rodeiam no trabalho. E aí a sua energia anda cansada, anda daquele jeito, assim, sabe? Então esse vídeo é pra você, vem aqui comigo. Bom, eu me via uma pessoa muito frustrada, pessoalmente, internamente. Para todas as pessoas eu sempre estava sorrindo, sempre era uma pessoa super alegre, sempre as pessoas, né, me veem sorrindo. Mas a verdade é que eu fiquei muito tempo fingindo ser outra pessoa que não seja eu mesma. Isso eu digo ali, né, uns 18, 25 anos da minha vida. Então pense. E aí, para outras pessoas, se tá tudo bem, né? Se tá tudo bem com você, tá tudo bem pra mim. Porque lá internamente a gente sabe quem a gente é, a roupa que você quer vestir, o jeito que você quer falar, a forma que você se expressa. Muitas pessoas ficavam o tempo inteiro, ainda mais se você é mulher, né? Se você é mulher, então não precisa falar mais baixo, você precisa ser concisa, você precisa se comportar de tal maneira, você precisa ter um cabelo desse jeito, você precisa ter um corpo desse jeito. E aí uma hora eu falei assim, não, isso daí não é pra mim, eu preciso ver a minha essência, para o meu magnetismo voltar, para que a minha energia ela não seja sugada pelas outras pessoas. Eu quero usar para mim mesma, eu quero usar para ser uma pessoa que vai ser respeitada, vai ser valorizada, porque essa é a verdade. Então, quando eu comecei a parar de ir atrás pela aprovação do outro, aí sim as coisas começaram a fluir na minha vida. Quando eu chego nos lugares, as pessoas elas já sabem quem eu sou. Ou às vezes elas percebem a minha presença, porque isso faz parte do magnetismo. É um exercício que eu fiz muito, né? Até vou contar aí pra vocês mais pra frente. Mas eu fiz vários exercícios, assim, que me ajudaram a melhorar essa questão de autoestima, essa questão de entender quem eu sou, questão de saber o que eu gosto, o que eu não gosto, de conhecer meu corpo, sabe? Porque isso é importante, isso faz parte do magnetismo. O magnetismo feminino, ele vai trabalhar um pouquinho a sua sensualidade, mas é diferente daquela questão de ser vulgar, que algumas pessoas falam. E também não é alguma coisa ruim, sabe? Mas sempre colocam o feminino e tudo que envolve, né, questão do feminino como algo ruim. Justamente por quê? Porque a gente tem um poder dentro da gente. E as pessoas, né, as mulheres que têm o magnetismo, mas não sabem usar eles, isso é o que mais tem. Nossa, é o que mais tem. Às vezes ela tem ali um namorado, né, alguém que fica ali junto com ela, parece que não larga do pé. Por quê? Porque a gente tem algo dentro da gente que é quase... É mágico, na verdade, né? Algo que não dá pra explicar. Então, as pessoas, elas percebem e elas querem estar perto de você e elas querem, né, ouvir você. E para que a gente chegue nesse lugar de ser ouvida, de realmente ter uma presença, né, onde você vai chegar no lugar as pessoas vão te conhecer, mesmo que você não fale nada. Isso acontece muito. Então, o que eu faço para mim? Eu comecei a olhar as coisas que eu não gostava em mim, sendo como me amando, né? Então, eu comecei a me olhar no espelho, meu corpo todo. E comecei a olhar partes do meu corpo que eu amava, né? Que eu já gostava em mim. Ah, eu gosto do meu sorriso. Ah, eu gosto do meu olho. Comecei a fazer esse exercício de sempre estar se olhando no espelho. E às vezes para algumas mulheres vai ser difícil, algumas pessoas, enfim, vai ser difícil você fazer esse exercício e se olhar assim no espelho, às vezes só com a roupa de baixo, e se amar de verdade. Quando você chegar nesse ponto, você amar todo o seu corpo, né? Então é um exercício diário. Você vai levantar, vai se olhar no espelho, vai olhar as partes que você ama e também vai olhar as partes que você não ama tanto assim. Em um momento você vai começar a amar. E aí você vai elevando essa energia. E as pessoas percebem, elas sabem quando a gente se ama. E essa energia ela vai ficar com a gente. Então eu trouxe esse vídeo não para você se tornar outra pessoa. Eu trouxe esse vídeo como uma reflexão para você se reencontrar. Então, parar de ficar se comparando.
parar de criar ali, né, uma competição, porque isso acontece muito. E vocês, nesse trajeto, quando você começa a se reconhecer, você vai começar a ver, nossa, como eu era uma pessoa preconceituosa, uma coisa que aconteceu comigo. Meu Deus, era uma pessoa muito preconceituosa. Era uma pessoa, assim, que se desdenhava de outras pessoas, ou que tentava, nesse seu desdém, de pegar ali e falar mal do outro. E você para de pegar e ficar querendo competir, porque isso acontece. Quando a gente não encontra a nossa própria essência, a gente começa a competir e comparar com os outros. E tentar agradar o outro, né? Então você para de se comparar, para de competir, para de emanar essa energia que não vai te levar a nada. Na verdade, muito pelo contrário. Quando a gente começa a reparar muito no outro e não repara mais em si mesma, você vai parar de fluir. O dinheiro também não entra na sua vida, a vida parece estagna, e aí você começa a ver só problema atrás de problema. Então é importante que esse vídeo, né, tenha trazido alguma reflexão para você, e também fazer esse exercício para você se reconectar consigo mesma, se reafirmar, olhar para si mesmo como algo bonito, como algo a ser valorizado, porque as pessoas elas só vão valorizar você a partir do momento que você fizer isso por si mesmo. Comentem aqui embaixo o que vocês têm feito para poder melhorar essa questão, o que vocês têm feito para poder olhar para si mesma, né? Quais foram as suas histórias, eu também quero conhecer um pouquinho mais de vocês, para que a gente também tenha ideias para os próximos vídeos, temas que sejam legais para vocês, tá bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!